Olá, tudo bem? Você já reparou que quando um avião lança um objeto, esse objeto não sai debaixo do avião, apesar do avião estar em voo, estar em movimento? Olhem esse vídeo. Reparem bem, ó, que a bomba não sai debaixo do avião e ele está voando, ele está em movimento. Agora, se uma pessoa da Terra olhar o mesmo avião soltando o mesmo objeto, ele não enxerga a mesma coisa que o vídeo anterior. Olhem o que ele vai enxergar. Percebeu? Aí pergunto, qual dos dois está certo? Alguém dentro do avião que viu e filmou, você também viu, o objeto descer na vertical, ou quem estava olhando da Terra e viu o objeto escrever uma curva no ar. Os dois estão corretos. Depende do referencial adotado, ou seja, depende do observador. Vamos estudar isso na aula de hoje. A mudança de referencial ou a velocidade relativa. Vamos lá. A melhor forma de estudar esse assunto, que é a forma que atende todos os casos, é a partir dos vetores. Você tem que saber somar e subtrair os vetores. Aí você vai conseguir acompanhar esse assunto e resolver todos os exercícios. Sempre que desenhamos um corpo, como esse da figura, e escrevemos alguma grandeza do seu movimento, pode ser velocidade como essa, pode ser deslocamento, e não falamos nada, subentende-se que o referencial adotado, o observador, é um ponto fixo no planeta Terra. E o que quer dizer, por exemplo, a velocidade do corpo A é para a direita igual a 3 metros por segundo, em relação ao ponto fixo da Terra? Imagina um ponto fixo qualquer aqui, ó, como por exemplo esse, ou vou colocar onde o corpo está nesse instante. Isso quer dizer que esse corpo, em relação a esse ponto, está se movimentando para a direita, variando a distância em relação a esse ponto fixo aqui, ó, 3 metros a cada segundo. Agora, se o referencial não for um ponto fixo do planeta Terra, se eu quiser estudar o movimento do corpo em relação a outro referencial qualquer, outro observador qualquer, aí a gente tem que deixar isso claro. E como representar, caso o referencial, o observador, não seja um ponto fixo na Terra? Olhem como está aqui. A maioria dos livros colocam barra. Então, se eu coloco, por exemplo, V, vetor, né? A barra B, isso quer dizer que eu estou determinando a velocidade do A em relação ao B. Ou seja, nesse caso, o referencial passou a ser o B. Seria o B olhando para o A. O B passou a ser fixo, como um ponto fixo na Terra. Agora, se a gente escreve vetor V, B barra A, o raciocínio é o contrário. Aí aqui, ó, seria a velocidade do B em relação ao A. É assim que se fala, é assim que você vai encontrar nos enunciados. Automaticamente, nesse caso, o referencial adotado passou a ser o A. O observador seria o A olhando para o B.
o A passa a ficar parado, em repouso. Afinal, o referencial está sempre em repouso. O mesmo se aplica para todas as grandezas do movimento de um corpo, como deslocamento e as outras grandezas. Agora, como se calcula a velocidade em relação a outro referencial? Imagine que eu tenha dois corpos, o A com uma velocidade A e o B com uma velocidade B. Se a gente não fala nada, essas duas velocidades é em relação a quem? A Terra, né? Não se esqueça. Aí, se eu quiser calcular a velocidade do A em relação a B, ou seja, eu vou mudar o referencial da Terra ou de outro referencial qualquer para o B. O B passa a ser o observador, o B olhando para o A, o B parado olhando para o A. Basta eu fazer uma subtração das duas velocidades. Se eu estou fazendo do A em relação ao B, eu faço vetor VA menos vetor VB. Agora, se eu quiser fazer de B em relação a A, é tudo vetorial, hein? Isso aqui não é uma subtração de números, né? Isso aqui é uma operação vetorial. Basta eu fazer o vetor B menos o vetor A. O importante, para que isso seja válido, é que tanto o VA como o VB, ambos, eles devem ser em relação aos dois, em relação ao mesmo referencial. Aí se a gente não especifica, né, em relação à Terra. Mas podia ser VA em relação a Marte, VB em relação a Marte, entende? VA em relação à Lua, VB em relação à Lua. Aí essa operação vetorial, para eu passar o referencial que eles estavam ou para o A ou para o B, ela passa a ser válida. Um detalhe curioso, tudo isso vem lá das operações vetoriais, percebeu? Que se eu pegar o vetor A barra B e multiplicar esse vetor por menos 1, eu passo a ter o vetor oposto. Então eu passo a ter o menos vetor A barra B, que é igual ao vetor B barra A. Ele vai ser sempre igual. O que eu estou querendo te mostrar é o vetor B barra A, ou seja, de B em relação a A, ele é igual ao vetor oposto A barra B. Ou, né, se eu pegar o vetor B barra A e multiplicar por menos 1, eu vou ter o vetor oposto, B barra A, que vai ser igual ao vetor A barra B. Um exemplo muito comum, inclusive. Sabe quando a gente está viajando de carro, a gente relaxa e olha para fora, e a gente vê as árvores na beira da estrada, por exemplo, indo para trás? Inclusive, às vezes, a gente nem tem a sensação que é a gente que está indo para frente. É isso que está escrito aqui matematicamente. Imagina, então, que eu tenho um carro, eu vou chamar esse carro de A, e ele está indo para a direita em relação à Terra. Então, a velocidade do A em relação à Terra é para a direita. Agora, pega esse vetor, ó, que é o VA barra T, vetor, ó, e multiplica por menos 1. Quando a gente multiplica um vetor por menos 1, a gente está achando o menos vetor, ou seja, o vetor oposto. Na prática, a gente inverte o sentido do vetor. Lembra lá das aulas, né, sobre os vetores? Então, se o vetor A barra T é para a direita, o menos A barra T vira para a esquerda. Com mesma intensidade, mesma direção, porém sentido oposto. E esse vetor, menos A barra T, ele é igual ao vetor T barra A. Ou seja, eu inverti o referencial. Concluo,
Ó, entenda isso, que daí você não está decorando, você está entendendo mesmo. Essa notação quer dizer, o referencial é a Terra, ou seja, alguém na Terra, parado, olhando para o A, vê o A indo para a direita. Agora, e o A olhando para a Terra? Aí é o vetor oposto a esse. Eu multipliquei por -1. Eu inverti o referencial. Eu tenho que tomar cuidado, inclusive, para desenhar com o mesmo tamanho. Que ele tem mesma intensidade, mesmo módulo, que muda é só o sentido. Então esse seria o vetor T barra A. O que quer dizer isso? Alguém no A, o referencial passou a ser o A, é o A olhando, o A passa a ficar em repouso, né? Ele passa a ser o referencial. O A olhando para a Terra, vem indo para trás. Outro exemplo, imagina que eu tenha um corpo A indo para cima em relação à Terra e um corpo B indo para a direita também em relação à Terra. E se eu quiser mudar o referencial? Ao passarmos o referencial para o B, seria o B parado olhando para o A. Como fica a velocidade do A em relação ao B? Iremos fazer VA barra B, vetor, é igual a VA em relação ao referencial, menos VB em relação ao mesmo referencial que estava o A, que nesse caso foi a Terra. Isso aqui é uma operação de vetores, percebeu? Então vamos lá. Para onde é o vetor VB? Ó? O vetor VB é para a direita. Aqui eu estou usando menos VB, então o menos VB é para a esquerda. Você vai montar essa operação vetorial, ó. Ou seja, vai ficar VA, esse é o vetor VA, mais menos o VB, menos VB, igual a VA barra B, ó. Então aqui fica o A barra B. Concluo, o B olhando para o A, ele vai enxergar o A, ó, com mesma direção, mesmo sentido que esse vetor vermelho, que é o resultado dessa operação vetorial. Por isso que eu falei no início que vocês têm que dominar as operações vetoriais. E se quisermos passar o referencial para o A, seria o A olhando para o B, o A parado, né? O referencial está sempre parado em relação a ele mesmo, olhando para o B. O que ele iria enxergar? Então a gente vai fazer VB barra A do B em relação ao A, o A passou a ser o referencial, vai ser igual a VB menos VA. Isso aqui é uma operação vetorial, né? Então resolve essa operação vetorial. Aqui eu estou pegando o vetor B e somando com o menos vetor A. Então, ó, como vai ficar essa operação? Para onde que é o vetor A? O vetor A é para cima. Para onde seria o menos VA? O menos VA seria para baixo. Então agora, ó, monta essa operação vetorial aqui, ó. Monta essa operação vetorial. Isso aqui vai ficar vetor VB, que é para a direita, mais menos o vetor VA, que é para baixo, que é o menos VA. Então aqui seria o resultado da soma desses dois vetores, ó, que é o vetor B barra A. Então esse é o vetor B barra A, esse vermelho. Isso quer dizer que se o A olhar para o B, o A enxerga mesmo, literalmente o B, seguindo nessa direção e nesse sentido com essa velocidade. Existem outras formas de montar, tá, essa operação vetorial. Aí vai depender muito do que você sabe sobre os vetores. Agora, outra curiosidade, ó, vou voltar aqui em cima. Ó. Esse vetor, ó, é o A barra B, percebeu? Esse é o B barra A.
Qual a diferença entre os dois? É só no sentido. Se eu desenhar os dois aqui, ó, um ao lado do outro, o A barra B ficou para lá, voltei ali, né, para você ver, e o B barra A, ó, ficou para cá. Ou seja, um vetor é o oposto do outro. Inclusive, eles têm o mesmo tamanho, o mesmo módulo, a mesma intensidade. Para terminar a aula, existem dois casos que são os mais fáceis, que a maioria decora, mas não sabe o porquê. O primeiro caso é quando os vetores têm mesma direção e mesmo sentido. Para achar a velocidade relativa entre os dois, basta subtrair as intensidades. Reparem bem que eu não coloquei aqui, ó, a notação vetorial. Então aqui eu estou falando que eu estou subtraindo diretamente os valores, os módulos, as intensidades desses dois vetores. Você não precisa, então, montar a operação vetorial. Seria mais ou menos assim, ó, eu vou chutar qualquer número aqui só para exemplo, tá? Imagina que o VB seja igual a 5 metros por segundo, por exemplo. O VA seja igual a 2. São só exemplos. Então bastava eu fazer 5 menos 2. Eu não preciso, né, montar a operação vetorial. Então a velocidade relativa entre eles é igual a 3. Aí em módulo, tanto faz eu fazer 2 menos 5 ou 5 menos 2, que em módulo o valor será o mesmo. O segundo caso é quando os vetores têm mesma direção, porém sentidos opostos. Aí basta, ó, somar as velocidades, as intensidades, né, os valores, para determinar a velocidade relativa. Chutando, né, valores só como exemplo. Imagina que o VB seja igual a 5 metros por segundo, né? Ou pode ser até vetor aceleração, vetor deslocamento, e o VA seja igual a 2. Então aqui ficaria 5 direto mais 2. Eu não preciso montar a operação vetorial, percebeu? Então a velocidade relativa entre eles é igual a 7. Porém, muitos não sabem o porquê, né, que pode somar ou subtrair nesses dois casos. E por quê? Quando eles têm mesma direção e mesmo sentido, eu posso subtrair as intensidades sem montar a operação vetorial. O porquê vem da operação vetorial, né? Então, se eu quiser o VB barra A, vetor, basta eu fazer VB vetor menos VA vetor. Monta essa operação vetorial, ó. O VA é para a direita, e aqui eu estou usando, ó, o menos VA. Então, o menos VA é para a esquerda. Então eu vou fazer, ó, vetor VB mais menos o vetor VA. Então a figura dessa operação vetorial é essa, ó. Concluo, o vetor B barra A, ele vai encaixar aqui, ó. Esse é o vetor B barra A. Aí trabalhando lá, né, na parte de vetor, ó. Então, se eu quiser a intensidade, o módulo desse vetor, ó, eu vou pegar o módulo, a intensidade do VB, né, que está, né, que representa, é representado pelo tamanho desse vetor azul, ó, e subtrair do módulo da intensidade do VA, que é representado por esse vetor verde. Aí eu consigo o módulo, o tamanho, a intensidade desse vetor, que é o relativo. Por isso que eu posso subtrair diretamente as duas intensidades. E quando eles têm mesma direção e sentidos opostos, por que que eu posso somar diretamente a intensidade? Também vem da operação vetorial. Se eu fizer aqui a operação vetorial, ó, VB barra A vetor é igual a VB vetor menos VA vetor. Esse é o correto, né? Esse atende todos os casos. Monta essa operação para mim. Aqui eu estou usando o vetor menos VA. Se o VA aqui é para a esquerda, o menos VA é para a direita, que é o vetor oposto. Então, ó, vou montar a operação vetorial. Vai ficar vetor VB
mais menos o vetor VA. O vetor B barra A, que é o resultado dessa soma, ó, ele vai se encaixar aqui, ó. Por isso que nesse caso, como eu desejo, né, o módulo, ó, a intensidade desse vetor vermelho, que é o tamanho dele, o comprimento dele, eu posso somar diretamente o tamanho, a intensidade, o módulo do VB, que é esse azul, mais a intensidade, o tamanho, o módulo do VA. Por isso que nesse caso, ó, a gente pode somar as intensidades diretamente. Só que tome cuidado com isso. Eu conheço vários exercícios que, se você tentar aplicar assim de forma decorada, você vai errar. Dando o tratamento vetorial, você nunca erra, como eu falei no início da aula. Espero que você tenha entendido essa aula. Um abraço, bons estudos, até as próximas.